Boa noite, igreja. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor Jesus. O Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Ele marcou um encontro conosco. Vamos estar buscando a presença dEle agora neste lugar. Feche os seus olhos, comece a clamar a presença dEle. Se desligue de tudo, e foque o seu pensamento somente no Senhor agora nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Deus. Nós viemos como um corpo, Senhor, para te adorar, Jesus. Que nada, Senhor Jesus, possa vir, Pai, para tirar o nosso foco da tua presença. Que nada, Espírito Santo de Deus, possa fazer nos distrairmos e perder a sua presença e perder o desejo de te adorar aqui neste lugar, Jesus. Vem com teu fogo aqui neste lugar, vem com tua unção aqui neste lugar. Nós desejamos a ti, nós ansiamos pela tua presença. Nós estamos gratos, ó Deus, por sabermos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos num dia de ceia, onde nós viemos para lembrar do que o Senhor fizeste por nós naquela cruz. Sem medidas o Senhor se entregou pelas nossas vidas. Sem medidas o Senhor deu a sua vida por nós, para que nós podemos ter hoje intimidade contigo, para que nós podemos ter acesso a ti, Senhor, sem precisar de nada para estar entre nós e o Senhor. É a tua cruz que nos fez a ponte, que nos fez a ligação contigo, e hoje nós temos acesso direto contigo. E nós viemos aqui para te adorar, para te exaltar, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. És adorado, Senhor Jesus. Santo Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata.
Aleluia, glórias ao nome de Jesus, a Ele a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Glórias a Deus. Levante as suas mãos diante do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para prestar culto ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus, de toda a entrega de coração, toda a reverência a Ele. Sem distrações alguma, queremos de todo o coração adorá-lo, exaltar e dizer: vem, Senhor, venha o teu reino sobre nós. Nos rendemos totalmente à tua liderança neste lugar, Espírito Santo de Deus. Uma noite tão especial como essa, ó Pai, onde somos lembrados do teu sacrifício naquela cruz, onde nós temos a alegria, a oportunidade de renovar a aliança com o Senhor. Seja adorado, seja glorificado, Senhor. Bendizemos o teu nome neste lugar. Conduz, Espírito Santo, da maneira que aprove o Senhor este culto, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Compartilhe também do amor, a paz de Cristo ao irmão, irmã que está ao seu lado, declarando a ele ou a ela que a paz de Cristo transborde sobre a tua vida em nome de Jesus. Glórias a Deus. Enquanto isso, eu quero dar boas-vindas também para você que está conosco por meio da transmissão deste culto. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fale com você nessa noite em nome de Jesus. Glórias a Deus, queridos. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos amados. Sejam todos bem-vindos aqui nessa casa de oração. E queremos também saudar você que está nos visitando. Seja muito bem-vindo. E queremos dar a você um presente como um sinal da nossa alegria, nosso carinho pela sua visita aqui, e pedimos somente que você, no encerramento dessa celebração, possa dirigir-se lá no balcão de informação e retirar ali, através daqueles irmãos de jaleco azul, a nossa lembrança. Queremos carinhosamente estender a você, querido visitante, e volte mais vezes, pois você é muito bem-vindo aqui. A igreja concorda? Amém. Glórias a Deus. Brevemente, alguns recados, avisos, irmãos. Estamos aí iniciando o mês de dezembro, glória a Deus. E o coração está em chamas, aleluia. Por mais de Deus, amém, igreja? Por mais de Deus. Atenção, papais, amanhã acontecerá o pós-retiro, ou melhor, o pós-acampa. Até então seria na semana que vem, ou melhor, seria sábado, dia 7. Mas por conta de conflito de agenda, de um trabalho que acontecerá aqui no município, foi necessário antecipar para amanhã, no caso, este encontro, o pós-acampa, para as crianças que participaram do acampa com as suas famílias. E também a todos os irmãos preciosos que estiveram lá servindo, nós pedimos também para que estejam aqui amanhã. Você pode confirmar a sua presença pela secretaria da igreja, e será um tempo realmente muito especial amanhã às 19h30. Nós já estamos com uma agenda de celebração do culto de Natal, e já quero estender você este convite, que será no dia 22, com este tema: onde está o Natal? Está sendo preparado com oração, com ensaio. Tenho certeza vai ser uma noite de celebração ao nosso Senhor Jesus. Encorajamos você a reservar essa data, estar conosco, com sua família. Temos certeza que é um tempo muito especial. Falando em programação, note bem, queridos, nós estamos aí com essa agenda final de ano. No dia 22, que será o culto, acabei de falar para vocês, da celebração de Natal, nós teremos o culto somente às 19 horas, portanto, pela manhã às 10 horas, não teremos aqui a celebração. Assim também no dia 29, teremos somente o culto à noite, tá bom? Ou seja, 22 e 29, nós teremos celebração aqui, sim. No entanto, somente às 19 horas. E aí, por conta desses feriados, nós sabemos da importância da véspera do feriado, tanto do dia 24 e 31, sendo ambas uma terça-feira, não acontecerá aqui a noite da esperança, tá bom? O culto da noite, que temos às terças-feiras. E queremos também estender a você um presente. Se você tem motivo para agradecer ao Senhor, então você vai receber mais. E vai receber o quê? Mais motivo para agradecer ao Senhor, que é este livro de devocional do pastor Messias Anacleto Rosa, e também inspirado mensagens bíblicas por outros pastores. E queremos estender a você, e temos algumas unidades para você levar
se você deseja também abençoar outras pessoas. A prioridade é para dar para cada membro da igreja, para aqueles que frequentam, e também estender para outras pessoas à nossa volta, onde quer que você trabalhe, levar para outras pessoas de uma forma tão especial. E queremos estender a você também este presente, e você possa presentear outras pessoas também. Só retirar ali no final do culto, no balcão de informação. Nós teremos a graça do Pai. Não tá essa arte, tá, meus irmãos? Fluiu agora há pouco ali, essa importância. Próximo domingo nós teremos aqui uma grande celebração ao Senhor Jesus, ao receber novos membros, e a igreja vai crescer, a família na fé vai crescer, o céu vai se fortalecer mais e mais. Glória a Deus, irmãos. Como igreja, sabemos a importância que é de nós orarmos pelos novos irmãos. E para isso, eu quero convidar você, ao menos reservar um dia da semana e jejuar por isso. Você fazer um jejum nessa semana, especialmente para quê? Para esse momento de celebração, orar pela vida dos nossos irmãos e irmãs, que estão ingressando agora a caminhada da fé. Ore pela vida deles, cubra em oração, separe alguma alimentação ou refeição que assim desejar, e consagre esses dias ao Senhor. Eu sei que tem vários engajados aqui em jejum e oração pelo Acampa que vai acontecer, mas eu peço também para que você, igreja, nós como igreja, possamos reservar. Se você se sentir encorajado a fazer mais de um dia, vai firme, vai na bênção, mas queremos contar com essa vocação, que a igreja responda, para que juntos possamos orar e clamar, para que haja um mover glorioso, Senhor, nesses dias, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Quero chamar o Lorenzo aqui, faça favor aqui, Lorenzo. Nessa oportunidade nós iremos também louvar o Senhor com o nosso dízimo. Está aqui o cofrinho missionário. E nós recebemos a semana passada aqui as crianças do Acampa, e percebemos que as crianças estão cheias do Espírito Santo, irmãos, cheias de Deus. E a semana eu conversei com algumas famílias, algumas crianças, e tem crianças que por conta própria estão até fazendo jejum, irmãos, estão dedicadas a ler a palavra de Deus, coisa linda de Deus acontecendo. E o Lourenço vai orar e também fazer uma saudação para a igreja. Amém, queridos? A paz do Senhor, igreja. Estou aqui para fazer uma oração, então vamos lá. Deus abençoe essa ceia, que você abençoe cada pessoa que está aqui, Senhor, que você abençoe cada pessoa que está aqui junto com seus filhos, que você toque o coração delas, que você abençoe essa noite de ceia e que você abençoe essa noite de igreja também, Senhor Jesus. Amém. Estou de pé, meus irmãos queridos. Vamos nessa hora cultuar ao Senhor com os nossos dízimos, a nossa oferta, com o fim missionário. Passamos tudo com alegria e para a glória do Senhor Jesus. As palmas. Vou para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus.
merecida vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou. Então se na vida eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor, um amor que nunca muda. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é. Com nossas vozes declaramos: pela cruz quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, te adoramos, Senhor. Obrigado por tanto, Deus. Tu és glorificado aqui, Senhor Jesus. Aleluia. Nós fomos atraídos por esse amor, atraídos gentilmente pelo Senhor Jesus. Que a Ele seja a honra, a glória aqui neste lugar. Nós viemos adorar ao único digno de adoração. Exalte a Ele nessa noite, adore a Ele. Tu és santo, Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós glorificamos o Teu santo nome, Jesus. Teu reino, Jesus. Teu glória, Jesus. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só a ti, Jesus. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a
Glórias ao nome do Senhor Jesus, a Ele a honra e a glória para todos sempre, amém, igreja? Aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, meus queridos. Aleluia. Gratidão, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo. Obrigado pela exposição de vocês, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos essa noite para celebrarmos ao nosso Deus. E com graça do Pai, eu quero nessa noite chamar você para ouvir atentamente a palavra do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que muitas pessoas, elas precisavam estar aqui para ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que você será um agente de Deus para que essa mensagem chegue até elas em nome de Jesus, amém? Antes de você ouvir essa palavra, eu quero desafiar você a ser um transporte, um mensageiro da mensagem do Senhor, para levar a essas pessoas que um dia conheceram a Cristo, um dia partilharam conosco do pão da comunhão, no entanto, estão distantes, são dispersos. E essa palavra também tanto nos encoraja, nos desafia a sermos agentes de anunciar a palavra do Senhor, de levar o evangelho de salvação, de reconciliação, mas também tem um propósito de preparar nosso coração diante dos desafios que eu e você enfrentaremos em nossa caminhada de fé. O texto base nessa noite, sobre o seu coração, se encontra em Lucas, no capítulo 24. Chamo você para abrir sua Bíblia, por favor. Capítulo 24 de Lucas. Nós iremos ler a partir do versículo 13, uma passagem onde relata os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eu chamo você para atentamente ler a palavra e em seguida nós iremos ouvir algumas aplicações para a nossa fé ser fortalecida no Senhor. Bondoso Deus, abra o nosso entendimento através do Espírito do Senhor, para que possamos compreender além da letra, Senhor. Nós oramos que o Senhor tome a nossa mente cativa em obediência ao comando de Cristo. E oramos, ó Pai, que a Tua palavra ela não seja distorcida ao nosso entendimento, mas ela cumpra fielmente os Teus desígnios, Senhor. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A partir do versículo 13, irmãos meus, assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel.
Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão dos que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque a tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem que o Senhor trouxe ao coração, nós iremos falar sobre o caminho da fé. A partir do momento que ingressamos nossa jornada de fé, nós estamos caminhando cada dia num caminho, numa estrada. Sabemos que Cristo temos a garantia nele da salvação, da vida eterna, mas o percurso, a nossa jornada, nossa empreitada aqui na terra é um caminho que é somente pela fé para entender os desígnios de Deus, a vontade do Senhor. E esse caminho de fé, sabemos que existem tantos e tantos desafios de fato para que possamos permanecer nossos olhos fitos na presença do Senhor. Essa palavra nos chama bastante atenção, meus queridos. Quando olhamos para este texto, nos traz algumas indagações. Nós temos a alegria de receber pessoas na igreja, nós temos um privilégio de pastorear numa igreja que o povo ama Jesus, e sabemos que cada igreja que serve ao Senhor também lida com esses desafios. Os desafios em que, ao mesmo tempo em que se alegra com a igreja, com aqueles que ingressam no reino de Deus, passam a caminhar conosco na caminhada da fé, também há por outro lado, uma tristeza daqueles que abandonam a fé. Isso é um fenômeno que acontece de fato em muitos lugares, em pessoas que abandonam a igreja. E este relato bíblico, meus irmãos, traz com clareza as razões que levam pessoas a abandonar a igreja, a abandonar a fé. E quais são os motivos que levam de fato a abandonar a fé, ou abandonar a igreja? Por que pessoas abandonam a igreja? Eu sei que não é uma mensagem muito simples para se ouvir, mas nós precisamos guardar o nosso coração, porque nós somos vulneráveis e tentados demais a desviar nossos olhos de Cristo, e logo nossos pés também, porque primeiramente desvia os olhos. Ao desviar os olhos, o coração vai se apagando as chamas. Se apagar as chamas, a convicção já não é mais a mesma, a certeza já não é mais a mesma. E agora, para os pés distanciar de uma forma geográfica, é questão de tempo. Mas primeiro começa os olhos, tirar os olhos de Cristo. E o coração vai se apagando as chamas, e assim os pés, é questão de tempo para também que haja um abandono.
Este fenômeno de fato acontece há muito tempo, não é somente em nossa realidade, em nossa história de 92 anos de igreja de IPI de Sertanópolis. Temos nossos irmãos na fé aqui na cidade, que também deparam com muitos irmãos que vieram, ingressaram na fé, no entanto, se desviaram do caminho, desviaram, abandonaram a igreja. Isso é uma realidade em todo lugar. Para resumir, é um fenômeno que acontece em todo lugar, basta ter pessoas. Aí você pensa comigo, então pastor, isso é só em nossos tempos? Não, desde os tempos bíblicos já acontecia este termo que nós sabemos o que significa quando se classifica uma pessoa desviada. Um desviado, aquele que se distanciou, que está distante. Isso acontecia já desde os tempos bíblicos. O apóstolo Paulo havia feito menção para que a igreja guardasse o coração da apostasia. Aqueles que iriam um dia pregar contra a verdade que um dia havia professado. Aqueles que iriam perverter o seu coração, do entendimento da palavra e lutar contra os princípios da igreja. Ele alertou por muitas vezes com um lamento, dizendo: olha, estes que hoje são uma ameaça para confundir a sã doutrina, para confundir os princípios, para confundir o evangelho, a mensagem do evangelho, estes falsos líderes, falsos mestres, estes saíram da onde? Saíram de nosso meio. Saíram do nosso meio. Aí consideramos também, então, somente pós a ressurreição de Cristo, que a igreja estabeleceu em Atos, que houve o desafio daquelas pessoas de permanecer até o fim da sua vida, firme, olhando para Jesus, e crentes fiéis. Não. Antes disso, se eu e você considerarmos que a igreja, ela se instaurou, ou ela se iniciou na manhã de domingo da ressurreição de Cristo, então significa que naquele mesmo dia, conforme diz o relato bíblico, naquele mesmo dia, no primeiro dia da semana, se refere o quê? Domingo da ressurreição. Naquele mesmo dia, já haviam 2 desviados, ou 2 que abandonaram a igreja. Estavam indo para onde? Para Emaús. E se você olhar em Marcos capítulo 15, versículo 7, quando as mulheres foram ao túmulo para lavar o corpo de Jesus e depararam com anjos que estavam lá, e o corpo do mestre já não estava. Eles disseram: tem de bom ânimo, ele ressuscitou conforme ele disse, e vai para Galileia, lá vocês o encontrarão. Galileia era a referência, era o ponto para que os discípulos se encontrassem com o mestre ressurreto. E o que tem a ver Emaús aqui, irmãos? 10 quilômetros de Jerusalém, não estava no propósito. Emaús, nessa circunstância, estava se referindo a alguém que estava abandonando tudo, abandonando a fé. Quanto tempo dura uma pessoa convertida? Bom, não tem prazo de validade, pelo menos não deveria ter. Mas quanto tempo, olhando uma perspectiva? Depende, quando passa a empolgação, muitos acabam abandonando, conforme o mestre disse na parábola do semeador, dependendo, quando vem as lutas, quando vem a perseguição, por conta da sua fidelidade, a sua aliança com Cristo, dependendo como for as suas emoções ainda que não estão firmadas, sua fé é no Senhor, mas somente emoção, dependendo da questão de meses, se apaga, ou ano, para aqueles que não estabeleceram uma raiz com Cristo, é questão de tempo, questão de circunstância, questão de sentimento, questão de sensações, questão de circunstâncias que sejam, mas neste caso, irmãos, foi impressionante. Esses discípulos, nós não sabemos o nome do outro, mas Cleopas foi citado. Eu não sei quem afastou quem desviou quem, mas os 2 estavam afastados, estavam abandonando o caminho da fé, já estavam abandonando a fé, estavam abandonando, indo de vez em para Galileia, que era o lugar de encontro, ao contrário de tudo isso, estavam indo para Emaús. E qual é a mensagem de Jesus, especialmente para estes homens queridos, sobre esses 2 homens discípulos que estavam indo para Emaús?
é uma mensagem um tanto exortativa. Essas duas palavras que o mestre disse para eles, na verdade, você pode conferir, o próprio texto bíblico vai nos dizer que Jesus falou com muita veemência para eles o seguinte: vocês são loucos e duros de coração. Verso 25, como vocês são insensatos. Em outras palavras, ou em outras traduções, vai dizer como vocês são nécios e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês são loucos e duros de coração, aqueles que abandonam o caminho da fé. Eu creio que se aplica hoje, irmãos, essa mesma exortação, o mesmo olhar que Jesus tem para aqueles que abandonam a fé, é dizer exatamente isso: vocês estão loucos e duros de coração. Ou seja, o que nos leva realmente, irmãos, a desviar nosso caminhar da fé, é quando o coração está endurecido. Não temos uma sã consciência do que estamos fazendo, no sentido de você considerar realmente o que é mais importante. A mesma mensagem que Jesus exortou a esses dois discípulos, eu creio que é a mesma mensagem hoje, dizendo para aqueles que se desviam ou que estão pensando em se afastar, em abandonar a igreja, abandonar a fé: vocês são loucos e duros de coração. Mas, irmãos, vamos refletir nessa palavra, pensar sinceramente os motivos que levam a abandonar a igreja. Este texto nos traz vários motivos, pelo menos, que aconteceu na história destes homens, a experiência desses dois discípulos, os motivos que levam a abandonar a igreja. E o primeiro motivo que levam pessoas a abandonar a igreja é dar ouvidos a conversas sem fundamento. Dar ouvidos a conversas sem fundamento. Você pode olhar no versículo 14, iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. De tudo o que tinha acontecido. A primeira coisa que nos leva realmente, irmãos, a afastarmos ou abandonar a igreja é dar ouvidos a conversas sem fundamento, a conversas que nos tiram do foco. Quando alguém veio para Cristo, assim foi você também, quanto a mim, foi também através de uma pessoa que nos evangelizou a mensagem do Evangelho da Paz, cativou o nosso coração, nos entregamos a Cristo através de uma pessoa. Outros fazem parte porque vão cuidando, vão discipulando, ensinando, assim segue a nossa vida enquanto vivermos. Mas da mesma forma também, assim que uma pessoa é usada para evangelizar, atrair pessoas para a igreja, infelizmente muitas pessoas se afastam, abandonam a igreja por causa de uma ou de algumas pessoas, por causa de conversas essas que nada edificam. Conversa sem fundamento, irmãos. O que os discípulos estavam se distraindo aqui, eles estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido, tudo o que havia acontecido naqueles dias. E isso, de fato, meus irmãos, há tanta coisa que acontece em nós como comunidade, em nossa caminhada de fé, que eu sei que tem assunto, irmãos, misericórdia, e tem assunto. Mas a questão é, meus irmãos, o que deve sustentar nossa caminhada na fé é o fundamento. É o fundamento que deve sustentar, assim como uma casa é sustentada por um alicerce, por um fundamento. E uma consideração devemos fazer, meus irmãos: o que é mais importante do que a notícia da ressurreição? O que é mais importante? Se conversa sem fundamento pode influenciar ou cativar pessoas a abandonar a fé, abandonar a igreja, e eu sei que há muitos assuntos que surgem, a pergunta que eu faço: o que é mais importante do que a notícia da ressurreição? Essa altura, estes homens já ouviam falar da ressurreição, tanto pelo próprio mestre que havia falado, e eles mesmos com a própria boca estão dizendo que ouviram através das mulheres que foram até o túmulo e também por intermédio de alguns discípulos que certificaram, mesmo não vendo Jesus ressurreto. Sabe, meus irmãos, o que deve sustentar nossa caminhada de fé todos os dias é a mensagem da ressurreição. Se nós ouvirmos conversas sem fundamento, irmãos,
Não deixe que isso seja motivo para levar você a abandonar a fé. Porque a notícia mais importante é que Cristo está vivo, Ele ressuscitou, queridos. Eu acredito que quando nós olhamos para Cristo, olhamos para Ele, nós não devemos de forma alguma se deixar se levar por qualquer tipo de conversa, e quem concorda diz amém. Não se deixar de levar por qualquer conversa. Espera lá, irmãos, olha, tanta coisa sei que acontece, mas qual é o fundamento de tudo? E nossa fé é Cristo. O sepulcro vazio, essa é a mensagem, é um fundamento da nossa fé. E saiba, isso já aconteceu mais de 2000 anos atrás. Cristo, Ele está vivo, Ele enviou o teu Espírito para nos ajudar a permanecer todos os dias nessa jornada de fé. O segundo motivo também que leva muitas pessoas a abandonar a fé, meus irmãos, é a cegueira espiritual. Verso 15, verso 16, olha só o que está escrito: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. O próprio Jesus estava junto com eles, eles não o reconheceram. Isso é o que, irmão? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Um dos sinais para identificar cegueira espiritual, quando a pessoa está cega, é quando somente ela afirma, somente ela acha que sabe de tudo e nega a repreensão. Só ela acha que enxerga tudo, mas é cega. Ela sabe, ela se defende com seus argumentos, com suas justificativas, mas este que é um cego. É um cego que não se permite ser ministrado quando necessário, ser exortado assim for necessário. Mas a verdade é, meus irmãos, que quando a cegueira espiritual domina uma pessoa, facilmente ela acaba se desviando. Ela se desvia da fé. E a cegueira espiritual é uma coisa tão terrível que leva muitas pessoas, na sua ignorância, a afastar da presença do Senhor. O próprio Senhor Jesus estava com eles, eles não reconheceram, porque eles estavam cegos espiritualmente. De fato, é isso que acontece, meus irmãos, que a cegueira espiritual nos impede de perceber Jesus. A cegueira espiritual nos impede de perceber Jesus, de perceber. É quando estamos talvez tão focados com situações que nos deixam desmotivados, ou perdendo os olhos de Cristo, mas não enxergamos aquilo que realmente mais importa na nossa caminhada de fé. É a cegueira espiritual, queridos, nos impede de ver Jesus. Assim como estes homens estavam caminhando, Jesus estava ao lado deles, e mesmo assim eles foram incapazes de perceber Jesus. Incapazes, porque a cegueira espiritual traz isso, irmãos. Aqueles que têm uma visão espiritual, uma percepção em Deus, conseguem enxergar tanta coisa nos mínimos detalhes, ver a mão agir de Deus, até mesmo na vida de outros. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, de nada adianta as pessoas perceber o agir de Deus na sua vida, testificar que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso na sua vida, que é a graça dele que está fazendo isso na sua casa, se você mesmo não perceber. Se você não perceber, eu posso perceber, eu posso enxergar pela fé uma percepção espiritual de algo de Deus, mas você precisa enxergar isso, você precisa perceber isso. Por isso que eu creio que sempre devemos pedir: Senhor, abra os meus olhos para perceber ao Senhor, para perceber o Senhor na minha vida, para perceber o Senhor hoje, para perceber que o Senhor está na minha vida. Abra os meus olhos para perceber a Ti, porque quando nós percebemos Ele, meus irmãos, nossa fé, ela é fortalecida, somos encorajados. Mas é necessário pedir para que o Senhor abra os meus olhos. Senhor, eu não quero ser dominado pela cegueira espiritual, cego porque eu estou muito racionalizando, eu estou buscando evidência, a qual eu mesmo condicionei para ver. Se não acontecer como o que eu quero, desejo, eu não vou perceber o agir de Deus. Muitas vezes nós condicionamos a maneira de Deus agir em nossas vidas, e isso é limitá-lo em nossa vida, é limitar o agir dele. Assim como Tomé, se eu não ver a mão dele furada, eu não creio.
O que é isso? Alguém que colocou uma condição para crer. E muitas vezes ficamos refém de nossa própria condição. Colocamos condições para crer. Isso, irmãos, é uma visão muito limitada. Isso nos impede muitas vezes de perceber Jesus na nossa vida, de perceber o agir dele, perceber uma direção, perceber uma confirmação, quando muitas vezes estamos presos ou refém nas nossas próprias condições do agir dele em nossas vidas. Terceiro motivo que leva muitas pessoas a abandonar a igreja, meus irmãos, infelizmente, é esse sentimento que é a tristeza. Quando o próprio Senhor perguntou a eles por que estavam discutindo no caminho, qual era o motivo, porque realmente, irmãos, nossa caminhada de fé vai haver muita discussão. Discussões, dias de crise, dias em que nós iremos questionar muitas coisas, e dias nós iremos até mesmo deparar com uma tristeza, assim como estes homens pararam entristecidos. Pararam entristecidos. E por quais motivos que eles estavam tristes? Claro, eles tinham alguns motivos, talvez muito zangados com os discípulos, Pedro, que o negou, indignado com Judas, que o traiu, indignado com a multidão, que preferiram Barrabás, ao invés de Jesus, talvez indignado contra as autoridades religiosas, que incitaram a multidão para condenar a Cristo. Talvez eles estavam tristes, pensando que foi sua esperança também em Cristo, porque agora ele está morto, ele está morto, então, certamente eles tinham alguns motivos para ficar tristes, alguns motivos como este. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Muitas pessoas abandonam uma fé, abandonam a igreja por conta da tristeza. E nós somos lembrados em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a palavra do Senhor declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, um crente triste é um crente fraco. Um crente triste é um crente fraco. Se nós estamos fortalecidos no Senhor, meus irmãos, uma evidência da força do Senhor em nós é a alegria. Uma pessoa que está forte espiritualmente, não se vê somente pela sua constância, sua firmeza na fé, também, mas uma evidência pela palavra é o quê? Alegria. Um crente alegre é porque é um crente que está firme, está na fonte, conectado em Deus, ou seja, está fortalecido no Senhor. Fortalecido no Senhor. Do contrário, é verdade. Deparar com pessoas que professam a fé em Cristo, mas estão tristes. Então, o propósito não é, Senhor, restaura a alegria, traz alegria. Não. É fortalece, Senhor, fortaleça na fé, porque quando o Senhor nos fortalece, logo vem alegria do pertencimento, alegria da salvação, alegria essa que não é por circunstância, alegria essa, irmãos, que não vem por momentos de euforia, e nós estamos vendo dias, quando chega esse final de ano, é sempre maravilhoso, especial. E nós percebemos sim, nossa cidade bonita, como já está ficando cada dia, percebemos as pessoas mais dispostas, entusiasmo, generosas, há uma euforia que domina. Agora, como discernir entre a alegria e a euforia? Quando passar por esses dias em que muitos ficam somente essa expressão de contentamento, de euforia, quando passar esses dias, perceberemos se a alegria vai permanecer. Se permanecer é genuína, essa alegria que vem de Deus. Agora, euforia, irmão, só vem de momento, vem de coisas que nós realizamos, vem de coisas que nós conquistamos, vivemos e desfrutamos. Mas quando está em nós, Cristo, sabemos que Ele está em nós, nos movendo, nos fortalecendo, irmãos, essa é a verdadeira alegria. Em Cristo Jesus nós somos alegres, mesmo que dias venham acontecer situações que nos levam a chorar. Estou chorando, mas o coração está em paz, há uma alegria no meu coração que eu sei que vai ficar tudo bem, há uma alegria que meu Senhor não me desampara, há uma alegria da salvação, a alegria da salvação, essa ninguém pode tirar. Jesus disse, a minha alegria que eu dou a vocês, ninguém poderá tirar, essa alegria, irmãos, se andarmos no caminho de justiça,
Se andarmos no caminho pleno, no caminho do Senhor, irmãos, não perdemos a alegria. A alegria da salvação, a alegria de servir ao Senhor. E quanto mais Ele nos fortalece, irmãos, nós somos um povo alegre. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Que sejamos fortalecidos, irmãos. Porque a falta de fortalecimento na fé, consequentemente, leva a pessoa a ficar triste. E a tristeza abate até mesmo os ossos. A tristeza realmente leva muitas pessoas a abandonar a fé, porque eu estou tão triste agora, cadê? Um dia foi festa, um dia foi louvor, um dia os olhos brilhavam. Meus irmãos, temos que buscar cada dia, Senhor, me fortaleça. Fortaleça a minha fé, Senhor. Porque o Senhor fortalecer a nossa fé, meus irmãos, logo o coração vai fluir na alegria do Senhor. Amém, meus irmãos? E outro motivo que as quais levam pessoas a abandonar a fé, meus irmãos, é uma palavra chamada saudosismo. O saudosismo. Verso 19 diz, ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, de todo o povo. Interessante que o mestre, conversando com eles, de uma maneira em que demonstrou totalmente desconhecido os assuntos. Mas o que vocês estão falando? Vocês estão falando de quem? Será que você é o único que em Jerusalém desconhece os acontecimentos, dos últimos acontecimentos? Mas vocês percebem claramente aqui um saudosismo. Nessa palavra era. Aquilo que aconteceu com Jesus Nazareno, que era profeta. Sabe, meus irmãos, o saudosismo também tem força, tem poder de levar muitas pessoas a abandonar a igreja. O saudosismo. E sabe o que significa? Um dos significados, uma das expressões do saudosismo, significa culto ao passado. É um culto ao passado. Ou seja, a pessoa está tão presa ao passado, o que foi tão bom, não duvido. Tem coisas boas que nós vivemos, já passaram, e glória a Deus por tudo isso. No entanto, nós jamais devemos deixar o nosso coração para aquilo que estamos vivendo hoje, na graça do Senhor, e muito menos deixar de sonhar os sonhos de Deus com a perspectiva do amanhã. O problema está, meus irmãos, é quando o saudosismo nos domina, nos cega de tal maneira, que parece que nada está bom, porque nós estamos muito nessa balança desigual, comparando, mas aquele tempo era assim, aquele tempo fazia tal coisa. Irmãos, misericórdia. Uma coisa é o saudosismo do velho homem, ou seja, tem pessoas ainda que têm saudade daquela vida de pecado, do lamaçal do pecado, tem lembrança de certas amizades, certos lugares que frequentava. Eu não tenho saudade, só tenho gratidão ao Senhor por ter me tirado de lá. Mas de vez em quando nós somos visitados por algumas fortes lembranças. Meu Deus, aquele tempo, hein? Aí você lembra talvez daquele apelido que fazia o seu ego sentir tão bem, e você fala, misericórdia, hein? E às vezes, de vez em quando você é bombardeado por essas lembranças. Você reluta, tudo certo, você sabe quem é a sua identidade hoje em Cristo, é um homem, uma mulher, restaurado, quanto ao passado está tudo esclarecido. No entanto, eu quero falar aqui sobre o saudosismo em questão da nossa caminhada de fé. Sabe, um saudosismo em que já vivemos e parece que hoje nada está bom. Bom, melhor era naquele tempo, quando classificamos pessoas, quando titulamos movimentos, e com isso, irmãos, fechamos nosso coração para não perceber o que o Senhor está movendo hoje. E nós temos que ter o nosso coração aberto, nossa mente atenta naquilo que o Senhor está movendo esses dias. Porque o fato é, meus irmãos, que algumas pessoas ficam presas ao saudosismo, aquilo que era, e fica cultuando o passado, e não consegue sequer perceber o agir de Deus hoje. Essa é a razão que leva muitas pessoas a abandonar a igreja. Este é um dos principais motivos das quais as pessoas abandonam, porque de fato elas só estão vivendo do passado, ou querem viver o passado, querem o passado de volta. E o Senhor nessa manhã falou algo ao meu coração, estava no esboço isso, enquanto estávamos ministrando sobre isso, o Senhor trouxe algo ao meu coração, quero compartilhar com vocês, irmãos.
Sinceramente, quando no fundo do nosso coração lamentamos ao pensar 10 anos, 15 anos, nossa história, seja quanto tempo que for que você considera, esse foi o melhor tempo da minha vida na fé, como era gostoso a presença de Deus, aquele ambiente de adoração, de louvor, como era bom todo aquele movimento e cultura daquele tempo. Sinceramente, a principal causa não é pensar nos movimentos hoje diferente do que era, da dinâmica como é hoje, bem diferente do que era lá atrás, como foi a sua caminhada no início. A questão é, será naquele tempo o seu coração estava mais perto de Deus e hoje está mais distante? E consequentemente nós queremos justificar este vazio, ou justificar esse descontentamento e achar que o problema está nos de fora, o problema está em liturgia, o problema está em pessoas, sejam elas mais ungidas ou não. E às vezes nós estamos tirando o foco do nosso coração, porque irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor incendiado e vivendo o primeiro amor, irmão, tudo está bom. Você não reclama até mesmo da falta de tempero no arroz, do feijão, irmãos, tudo está bom para você. Todas as pessoas que você encontra, você quer abraçar, você quer transbordar o amor de Deus, você está no lugar, basta ter uma reunião de oração, você está ali você sente a presença de Deus e você ora com fervor. Você vem no culto e louva a Deus do seu coração, a palavra encontra alvo dentro de você. É maravilhoso quando estamos vivendo a essência, o primeiro amor na presença de Deus. A questão é se afastarmos ou por algum motivo distrair nossos olhares de Cristo e o coração já não é mais o mesmo, não queima mais o coração, os olhos não brilham mais. Aí, irmãos, o que sobra? Murmúrios, resquícios e somente um saudosismo. E achando que a razão que mantinha a minha fé viva era aquele tempo, era aquele ambiente, era aquelas pessoas, era aquela maneira de ser igreja, era aquela maneira de buscar a Deus. Hoje mudou tudo e minha fé foi junto. Não, irmãos. Da mesma forma que uns indagam isso, há outros que estão vivendo o melhor momento na fé hoje, e tudo faz sentido na sua vida com relação à igreja, tudo faz sentido. Aí eu falo, é igreja? É um ambiente? São pessoas? Não, é o coração em chamas pela presença de Jesus, é o coração movido pelo Espírito Santo, irmãos, porque se apagar aqui, irmãos, a gente consegue ver defeitos onde não via antes, começamos a ser críticos, a gratidão já não mais existe, a vontade de chegar logo e estar no culto já não é mais a mesma, a paciência de ouvir a palavra de Deus, que antes desejávamos tanto ouvir a palavra, e ficávamos indignados de ver, passou tão rápido, o relógio está contra mim hoje. Quando vai se esfriando, irmão, esse coração vai se apagando, não temos nem paciência para sentar numa cadeira como essa e ouvir a palavra de Deus. Aí classificamos, aquele tempo era diferente, a mensagem era diferente. Irmãos, é a mesma, é um evangelho, é a mensagem de Cristo pregada. A questão é, será que o nosso coração não é mais o mesmo? Não é o nosso coração, irmãos? Eu tive também essas crises, de olhar lá atrás, naquele tempo, parece que eu quando ouvia, quando orava, aí eu parei, irmão, sinceramente essa palavra me encontrou meu coração. É verdade, eu tive a alegria de conviver com pessoas cheias de Deus, de caminhar junto com pessoas tão cheias de Deus, mas espera lá, eu estou cercado por elas hoje aqui, e a questão é como está o meu coração, porque se o meu coração não está envolvido com a glória de Deus, não está sendo inspirado por Ele, sentir a presença do Senhor, meus irmãos, até mesmo uma pessoa cheia do Espírito Santo me incomoda, pode me incomodar se eu me tornei um religioso, se eu me tornei um religioso hoje, até mesmo uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, a alegria dela pode até me incomodar, o entusiasmo dela, a entrega radical de ver uma vida santa, pode me incomodar isso. E o saudosismo faz, irmãos, a gente olhar somente lá atrás. E quando ficamos indignados, lamentando, aquele tempo, será que não é o coração precioso, que precisa mais uma vez ser
energizado pelo Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo, energiza a minha fé, Senhor. Traz vida outra vez, Senhor. Traz vida sobre mim. Eu preciso concluir, meus irmãos, porque essa mensagem nós vamos continuar na semana que vem. Não vai dar tempo de esgotar todas as lições deste texto hoje. Mas há muitos ensinamentos sobre razões que levam pessoas a abandonar a fé. E também há, nessa passagem, motivos que jamais devemos abandonar a fé. Mas eu quero concluir, meus irmãos, falando sobre o último motivo às quais muitas pessoas abandonam a fé, quando elas perdem a esperança. E como os principais sacerdotes, palavra deles, e as nossas autoridades o entregaram, por ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, você consegue perceber essas palavras de quem perdeu a esperança? Já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e nada, cadê? Na verdade foi o fim da esperança deles. Naquele tempo não havia os recursos da medicina como hoje temos, os médicos eram limitados, e por isso que o cortejo ou o sepultamento era diferente dos nossos dias. Para não cometer o equívoco de sepultar, enterrar uma pessoa ainda com vida, elas colocavam pelo menos em um lençol, dentro de uma caverna ou de uma sepultura, um lugar, ficava ali pelo menos 3 dias. Depois de 3 dias, eles iam lá certificar, de fato, a pessoa faleceu, tá? Ela está morta. Aí, enterravam numa sepultura. Elas não enterravam diretamente na sepultura, esperavam 3 dias. Por isso que há o lamento aqui desses homens, que é o 3º dia. Ou seja, o 3º dia, e chegou lá, e certificou realmente, olha, não tem mais esperança, a família realmente se entregava, porque em 3 dias era esperança ainda. Não, mas quem sabe foi um desconforto, alguma coisa, mas não morreu, vamos para 3 dias. 3 dias. E quando chegavam lá, a maioria dos casos realmente certificava que a pessoa estava morta, e isso acabava a esperança de vez. Mas neste caso, meus irmãos, 3 dias depois, chegaram lá, cadê o corpo de Jesus? Ele ressuscitou. Mas o que eles viram, não viram isso. Não entregaram o seu coração a crer que Cristo havia ressuscitado. E com isso, eles se entregaram a um desânimo, a uma perda de uma esperança tão grande. Porque se uma pessoa perde a esperança, ela perde a vida também. Perder a esperança é perder a vida. Perder a razão para viver. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Olha, essa é a razão que muitas pessoas abandonam a igreja quando perdem a esperança. Quando perde a esperança. Meus irmãos, nós jamais devemos perder a esperança, porque a nossa esperança, ela ressuscitou ao 3º dia. Não devemos perder a esperança, irmãos, de continuarmos esperando no Senhor, esperar nele com paciência. Espera no Senhor, não perda a sua esperança. Continue buscando, consagrando a sua vida em oração, continue perseverando na fé, mas jamais perca a sua esperança em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Este é o motivo que muitas pessoas acabam abandonando a igreja, porque de fato perdem a esperança. E eu quero concluir com a mesma pergunta que havia feito no início: o que é mais importante do que a notícia da ressurreição? O que é mais importante do que isso, meus irmãos? Se nós cremos que Cristo ressuscitou, logo a nossa fé não é em vão, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se cremos que Cristo ressuscitou, irmãos, a nossa esperança não é vã, a nossa fé não é vã. Se cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, se nós cremos e pertencemos a Ele, e selamos a nossa decisão através de uma entrega genuína pela fé em Cristo, nós somos convidados a participarmos da ceia do Senhor. É representar aquilo que será eterno um dia. É uma representação, é uma preparação, é um símbolo do corpo
O pão é um símbolo do corpo de Cristo, assim como o cálice ou o suco da uva é um símbolo do sangue de Jesus, da nova aliança nele. Mas é uma ordenança que o Senhor estabeleceu para todos aqueles que creem nele. E você crê, você que não perdeu sua esperança, você está decidido, olha, não vou abandonar haja o que houver, porque, irmãos, nós podemos passar por abatimento, por tristezas, conversas sem fundamentos, podemos ser atacados pelo saudosismo e até mesmo ser tentado a abandonar ou perder a esperança, mas nada disso é motivo para abandonarmos a Cristo, para abandonarmos a igreja. Nada, qualquer circunstância que for, não abandone a sua fé. Nossa caminhada de fé, irmãos, vai exigir muitos momentos de nós caminharmos de joelho. Tem dia que você vai caminhar de joelho, outro dia arrastando. Outro dia somente assim, Deus, tem misericórdia de mim. Fortalece-me, Senhor. Estou abatido, Deus, me fortalece, Senhor. Oh, Senhor, eu me distraí, Senhor, estou perdendo a alegria de servir, o anseio por Tua presença. E há momentos, irmãos, nós vamos caminhar, como há dias que nós vamos correr para o alvo. E há dias que você vai ajoelhado, arrastado. E há dias você vai precisar de alguém para ajudar você, como nós iremos para todos os dias. Alguém para estar junto, olha, nós estamos juntos, o mesmo trilho, o mesmo caminho para o mesmo alvo. É assim que nós vamos caminhar juntos e vamos chegar salvos naquele grande dia que o Senhor já preparou para todos nós. Amém, meus irmãos? Estou de pé, por favor, igreja. Enquanto nossos irmãos presbíteros, por favor, vão se posicionando aqui na frente, eu quero pedir para você a juntar com o irmão ao seu lado, pegue nas mãos, dê as mãos. Eu não sei se hoje o seu estado, a sua fé, você se encontra assim, olha pastor, eu estou correndo, eu estou tão energizado pelo Espírito Santo que eu estou correndo para Jesus, estou correndo, eu estou comendo a Bíblia, eu ouço o louvor, eu evangelizo, eu estou evangelizando, eu estou orando constantemente, a minha fé está energizada. Mas talvez o outro está aqui, pastor, eu só vim pela graça, hoje eu só vim aqui por obrigação, é ceia, porque olha, que tristeza, que abatimento, as circunstâncias me atropelaram nesses dias, as crises parece que não tem fim. Nós vamos orar, clamar pelo mover do Senhor, que venha renovar a igreja, fortalecer a nossa esperança, fortalecer em nome de Jesus, para que jamais venhamos abandonar a Cristo, abandonar este lugar da comunhão, onde há a manifestação do Senhor. Comece a orar agora, queridos, orem para o seu irmão, pela sua irmã, comece a clamar, pedir aos presbíteros, tendo as suas mãos, vamos orar, vamos interceder aos céus, vamos interceder ao Senhor. Espírito Santo, nós intercedemos pelos nossos irmãos, intercedemos pela Tua igreja, Senhor, traga fortalecimento, traga renovo, venha energizar o Teu povo, Senhor, com o poder do Espírito Santo, traga alegria ao desanimado, Senhor, traga força, Pai, àqueles que estão fracos, venha atrair o coração outra vez como as chamas de brasas vivas do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, nós necessitamos de Ti, precisamos do Senhor em nossas vidas. Sem Ti nós iremos parar no caminho, Senhor. Sem Ti, Pai, nós somos presas fáceis a desviar do caminho, abandonar tudo. Nos ajude, Senhor. Venha o Teu socorro nessa noite sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre aqueles, ó Pai, que estão abandonando a caminhada da fé, que estão abandonando a igreja, que estão abandonando a aliança com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus,
pela tua graça, fortaleça a tua igreja. Fortaleça-nos em ti, Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai. Fortaleça em nossa jornada de fé. Fortaleça, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ouça a palavra do Senhor Jesus, declarando: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, em nome de Jesus. Seja fortalecido no poder do Espírito Santo nessa noite. Seja renovado, que a tua fé seja renovada pelo poder do nome de Jesus. Sim, Pai, toca, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos, neste momento. A palavra declara que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão. E após dar graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é entregue por vocês. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice. E após dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que comeres este pão e beberes este cálice, estarás anunciando a minha morte até que Ele venha. E quando nós fazemos isso, irmãos, não é um hábito, não deve ser um costume, mas nós devemos fazer isso para jamais esquecer que Cristo voltará para buscar a sua igreja, para nos buscar. É uma noite de renovar nossa aliança com o Senhor. O que te impede de participar se você crê em Cristo? O que te impede de participar da ceia do Senhor uma vez que você entregou de todo o seu coração a Ele? É pecado? E quem não tem? A questão daqueles que pecam, a única diferença, se há um arrependimento genuíno e um posicionamento de abandonar tudo aquilo que leva a afastar de Deus. Se está decidido a abandonar, se há arrependimento no seu coração, se arrependa, confesse e participe da ceia do Senhor. Nós cremos, não há nada místico nestes elementos ao participarmos. No entanto, nós cremos que estamos sobre uma ordem divina, uma ordenança divina. E toda vez que submetemos ao princípio da palavra do Senhor, nós somos beneficiados com todas as promessas de Deus, com todas as bênçãos do Senhor. Então, com este entendimento, ao você participar, ao comer o pão e tomar o cálice, creia que você está recebendo os benefícios, as bênçãos espirituais sobre a tua vida, para fortalecer a tua fé, porque você está fazendo um ato de fé ao participar dessa ceia, e você está também cumprindo uma ordenança pelo Senhor para a sua igreja. Amém, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, a Ti consagramos estes elementos. Consagramos ao Senhor, ó Pai, este pão, que é o símbolo do Seu corpo, pois somos lembrados que o Senhor entregou a Sua vida por nós naquela cruz. Naquela cruz o Senhor se fez justiça de Deus, nos reconciliou, nos redimiu de nossos pecados. O cálice, que é símbolo da nova aliança no Teu sangue que foi vertido naquela cruz, Teu sangue que nos purifica de todo o pecado, que nos lava, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos comprou e pertencemos a Ti para todo sempre. O Senhor me comprou, eu sou Teu, pertenço a Ti para sempre. Declare isso, meus irmãos. O Senhor me comprou, eu sou Teu para todo sempre. O Senhor me comprou, eu sou Teu para todo sempre. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos vão se organizando, tanto aqui na frente e outros estarão lá no fundo para servir os nossos irmãos, encorajamos você com essa alegria, com este anseio de participar da ceia. Aos pequeninos, filhos ainda pequenos, pedimos para que os pais venham servi-los.
orientando, ensinando, dizendo a eles que eles também fazem parte dessa aliança com o Senhor. E ministre ao coração dos seus filhos neste momento. Tenha o seu momento de oração, mas faça isso com louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos cear, igreja, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. Não partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toque um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toque um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Oh, tome lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos pôs e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
preparamos a mesa. Tome o lugar, as palmas. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Lugar de Aleluia! Glórias a Deus. Antes de ministrar a bênção, irmãos, quero chamar aqui o conselho. Nós vamos orar para que o Espírito do Senhor continue fortalecendo sua fé. O Senhor sabe muito bem o que nos reserva nesses dias. A palavra do Senhor declara que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. O Senhor os livra de todas. Lembre-se que o Senhor chegou primeiro. Ele chega primeiro. O Senhor está presente em nós. Amém, meus irmãos. Luiz Carlos, nosso amado presbítero, vem orar conosco, querido, por favor. Oremos. Paizinho, na tua presença, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, pelo grande amor que o Senhor tem para conosco, Senhor. Hoje, ao ouvir a tua palavra, Senhor, o Senhor ressuscitou, Pai. Por isso nós temos a certeza da vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está com todas as famílias, tem guardado, tem abençoado, Senhor. Pai, esteja, Senhor Jesus, agora, ao iniciarmos essa semana, lá nos nossos lares, Senhor, nossa casa, no trabalho, na escola, Pai, que o Senhor esteja caminhando com cada um de nós, Pai. Que nós continuamos firmes na presença, sabendo que Jesus ressuscitou, portanto temos a vida eterna, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão do Espírito Santo continue sendo abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. Os olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao soltar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa.